Gente, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, mesmo à distância. Essa é uma programação que a nossa UMP tem a cada 2 meses. Tem muito mais gente do que a nossa UMP conosco hoje. Essa programação está sendo transmitida tanto pelo canal da UMP quanto pelo canal da igreja no YouTube. Então, a última vez que eu dei uma olhadinha aqui, nós estamos reunidos em mais ou menos umas 90 pessoas nesse momento para refletir um pouquinho a respeito desse assunto. Se é um assunto que te interessa, peço a você aí que compartilhe com os seus colegas, os seus amigos, nas suas redes sociais, porque eu espero que esse tempo seja um tempo de rica reflexão para nós a respeito do assunto. O Wallace já adiantou que é um assunto que eventualmente tem alguma polêmica. A minha palavra, de fato, não será pouco polêmica, talvez ela seja nova para alguns. E se você tiver alguma questão que você queira eventualmente levantar, então fique bastante à vontade aí no chat do YouTube, tem pessoas prontas a recolher perguntas que eventualmente nós poderemos responder a respeito do tema de hoje. Ele é bem abrangente, então você pode ficar à vontade e certamente, tendo relação com o tema, nós vamos poder lidar com a sua pergunta depois. Se eu vou responder a sua pergunta, eu não tenho a mínima ideia, ok? Mas que nós podemos eventualmente levantá-la aqui, isso nós poderemos fazer, não é? E ela pode ser útil para o nosso tempo de reflexão agora e também para outras pessoas pensarem a respeito da questão que eventualmente você levantar. Então, o nosso tema é fé e ciência. Na verdade, ao longo de todo o ano, nós temos estudado junto com o MP a relação entre cristianismo e cultura, e nesses encontros bimestrais, nós aproveitamos para estudar a relação entre a fé cristã e algumas áreas da vida cultural, algumas dimensões da vida cultural. Então, a dimensão de hoje é a dimensão da ciência, não é? É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou orar a Deus, pedir ao Senhor graça, porque nós, como cristãos, cremos que nós não pensamos desacompanhados, nós refletimos acompanhados pelo Espírito Santo que nos guia por meio da palavra. Então, nós vamos orar, pedir graça ao Senhor, para que o tempo de reflexão que a gente vai ter seja um tempo oportuno para cada um de nós. E aí, então, depois eu vou aqui compartilhar com vocês os slides que vão ajudar a acompanhar a nossa reflexão. Vamos falar com Deus? Senhor, nós agradecemos-te muito porque tu és o Criador. Todas as coisas tu criaste, por meio das tuas mãos, todas elas vieram a existir. De modo que quando nos relacionamos com qualquer dimensão da existência, qualquer dimensão da realidade, é diante da tua face que nós fazemos isso. E agora que vamos pensar este assunto, um assunto às vezes controverso, um assunto que às vezes causa dificuldade a muitos, nós queremos pedir a tua direção, pedir ao Senhor que a tua misericórdia esteja sobre nós e que o Senhor mesmo seja o nosso mestre nesta noite. Que o teu servo seja apenas instrumento e que o nosso tempo de reflexão redunde no benefício do teu povo, no benefício da sociedade a quem nós servimos, e, sobretudo, que redunde na glória do nome do Senhor, que é a coisa mais importante pela qual nós vivemos. Abençoa, portanto, o nosso tempo de reflexão. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tela onde nós temos aqui os slides que serão úteis para o nosso tempo de reflexão. O tema que o título da palestra desta noite, o título que eu escolhi é este: Fé cristã e ciência, existe mesmo um conflito? Eu quero refletir um pouquinho sobre a maneira como nós geralmente encaramos essa relação. E eu parto do pressuposto de que
a maneira como nós cristãos frequentemente encaramos esta relação entre a fé cristã e a ciência é geralmente dúbia. De um lado, eu percebo que nós cristãos sempre ficamos muito impressionados quando nós nos deparamos com alguém que se vale do discurso científico para defender questões que são caras à fé cristã ou questões que são caras ao cristianismo. Algumas vezes eu vejo até uns cristãos assim meio empolgados apenas em dizer que fulano de tal é cientista e é cristão. Num certo sentido, a gente reconhece que isso é uma coisa boa e a gente fica impressionado quando a gente vê pessoas lidarem com questões caras à fé cristã usando o discurso científico. Ao mesmo tempo, eu percebo que nós experimentamos certo receio quanto à ciência. O que se percebe, por exemplo, quando um jovem cristão, ele se demonstra vocacionado para a esfera científica. Então, é comum, quando isso acontece, percebermos, assim, os seus pais, ou mesmo a igreja, alguns pastores, presbíteros, muito preocupados com o engajamento de um jovem cristão com a ciência, como se houvesse um risco maior de apostasia por meio do envolvimento com a ciência do que quando nós nos envolvemos com outras áreas da realidade, como o trabalho ou a própria educação, por exemplo. Eu acho que essas duas coisas, essas duas características da nossa relação com a ciência mostram que ainda habita em nosso imaginário, de maneira geral. Talvez você esteja me ouvindo, esteja dizendo, não, pastor, eu já passei dessa fase, eu não acho que existe nenhum tipo de conflito. Ok, talvez você tenha superado essa questão, de fato, talvez você nunca tenha tido, mas de modo geral, eu percebo que existe essa ideia, ou pelo menos esse ranço, de que existe um conflito necessário entre a fé cristã e a ciência, ou entre o cristianismo e o discurso científico, não é? A maneira como nós geralmente encaramos esse discurso, pelo menos nós cristãos contemporâneos do Brasil, ainda tem muito dessa ideia de que há um conflito radical, irreconciliável entre a fé e a ciência. Talvez a pergunta imediata seja: a que se deve essa narrativa de conflito? E eu posso dizer que uma das razões pelas quais ela existe é a nossa educação. Como alguém que lida com essa área de maneira mais específica, eu suspeito de que, pelo menos em parte, a assimilação dessa narrativa do conflito tenha a ver com a educação que nós recebemos. Se você puxar na sua memória aí os seus tempos de ensino médio, talvez você se lembre como a educação que você recebeu, muito provavelmente, estabelecia uma relação muito imediata entre o progresso científico moderno e o processo de secularização. Ou seja, é muito comum em livros de ciências do ensino médio nós aprendermos que o progresso científico que foi experimentado pelo ser humano a partir do mundo moderno ou do momento moderno, né, no início da modernidade, foi o resultado de uma espécie de libertação do pensamento humano, do jugo que havia sido imposto durante um longo período pela religião, especialmente pela fé cristã. Ou seja, o discurso que geralmente se estabelece aí na educação é o de que a religião obscurece, a fé obscurece, enquanto o discurso científico é um discurso que ilumina. E para que a ciência se desenvolvesse, foi necessário um rompimento, uma espécie de abandono do discurso fiduciário ou do discurso religioso. Deixa eu exemplificar isso para vocês.
com o texto de um livro didático. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler aqui 2 parágrafos de um livro didático que foi amplamente divulgado em escolas públicas, no ensino médio, em um dos estados brasileiros, há algum tempo atrás. E aqui, nessas 2 páginas, nós temos um primeiro parágrafo que diz assim: imaginem vocês que no passado, olha que interessante como é que o discurso já começa irônico. A ciência acreditou que os seres vivos criados por Deus permaneciam imutáveis ao longo de sua vida. Esta concepção ficou conhecida como teoria fixista. Essas ideias influenciaram o pensamento científico por um longo tempo. A partir do final do século XVIII, com os avanços da geologia e da paleontologia, as ideias fixistas começaram a ser questionadas. Na Inglaterra, com a expansão ferroviária e a extração mineral, a geologia avança e aprofunda seus conhecimentos com novos achados fósseis que surgem das escavações promovidas pela extração mineral. Aqui há uma mistura entre fixismo, criacionismo, a palavra evolucionismo não aparece aqui, mas é a defesa que está sendo feita de alguma forma aqui. Agora preste atenção nesse parágrafo final aqui, ou o penúltimo parágrafo. A ideia criacionista, entretanto, não foi aceita por todos, e pouco a pouco a interpretação literal do livro de Gênesis, mesmo tendo uma forte influência sobre o pensamento humano, teve que dar lugar, atenção, à sede de conhecimento, buscando uma nova compreensão da história da vida na Terra. Prestou atenção? A ideia do livro de Gênesis sendo interpretado como um entendimento para a compreensão da história humana na Terra, ou da explicação das origens, é comparada aqui a uma explicação que é privada de sede de conhecimento, uma explicação que é obscurantista. E há uma sugestão aqui de que o progresso científico, o desenvolvimento científico moderno, ele começa a ganhar força a partir do momento em que a mentalidade religiosa é abandonada e uma mentalidade secular começa a ser estabelecida. A pergunta que eu quero responder com vocês nesta palestra é a seguinte, não é? Historicamente, isto é verdade. A fé cristã teria sido, de fato, um atraso ou um desestímulo ao progresso científico? Essa é uma das perguntas com as quais eu quero lidar hoje. Haveria um conflito entre fé e ciência? Este conflito é um conflito necessário ou ele é um conflito que está relacionado a outros aspectos que não à dimensão estrutural da fé e da ciência propriamente dita? Se existe de fato esse conflito, que conflito é esse? Em que dimensão esse conflito de fato se dá? Então, o meu objetivo com vocês nesta palestra é responder introdutoriamente essas questões. Eu quero mostrar para vocês como a educação que a gente recebeu, com essa ideia de que o progresso científico está atrelado à secularização, é uma educação absolutamente deficiente, para não dizer desonesta, e ao final eu quero fazer algumas rápidas aplicações a respeito da nossa relação, então, com a ciência. Então, vamos começar aqui por meio da definição de alguns conceitos. É sempre importante a gente esclarecer a respeito do que nós estamos falando. Eu costumo dizer que uma boa definição é uma das coisas mais importantes de um bom debate, porque uma boa definição te ajuda tanto a não brigar à toa, às vezes a gente briga falando a mesma coisa, usando palavras diferentes, e uma boa definição te ajuda a não comprar gato por lebre,
porque outras vezes a gente usa palavras semelhantes, mas estamos falando coisas absolutamente diferentes e nós podemos comprar gato por lebre achando que por usar uma palavra semelhante, outra pessoa está dizendo a mesma coisa que nós. Então é muito importante a gente definir conceitos, né? Então, o que é que nós estamos chamando aqui de fé cristã e de ciência quando a gente estabelece essa relação? Então, fé cristã é basicamente um termo que neste debate tem a ver com a doutrina cristã ou com o ensino cristão. Pelo menos é nesse sentido que eu quero usar o termo fé cristã com vocês aqui. E é importante esclarecer isso, porque fé é uma palavra que é usada na Escritura de formas distintas. Às vezes, fé é usada para se referir a algo subjetivo, a confiança subjetiva que nós, enquanto sujeitos, temos em Deus, a nossa fé, a nossa confiança. Mas outras vezes, a palavra é usada em referência a isso aqui, ó, ao conjunto de ensinos cuja autoridade é reconhecida pela comunidade e que é essencial para a sua identidade enquanto uma comunidade cristã. Então, quando Judas, por exemplo, diz que um dos mandamentos de Deus é que nós batalhássemos de uma vez por todas pela fé que foi entregue aos santos, ele está usando a palavra nesse sentido. É batalhar pela pureza da doutrina, é batalhar para que o conjunto de ensinos cuja autoridade procede da palavra de Deus e é reconhecida pela comunidade de fé, seja mantido de alguma forma intacto. Então, quando falamos de fé nesse debate, ou fé cristã, nós estamos falando da doutrina cristã ou do ensino cristão fundamental. E quando nós estamos falando de ciência, em geral, nós estamos falando da ciência moderna. Por que é importante esclarecer isso? Porque ciência é um termo de aplicação abrangente. Ciência, na verdade, é uma palavra que vem do latim, não é? Scientia, que é uma palavra que significa simplesmente conhecimento, de maneira geral, de maneira abrangente. Mas quando nós estamos falando do debate entre a fé cristã e a ciência, nós não estamos falando do debate entre a fé cristã e qualquer tipo de conhecimento, qualquer procedimento que visa extrair da realidade algum tipo de conhecimento. Nós estamos falando de um procedimento particular, um procedimento específico, ou seja, estamos falando da ciência moderna, que tem basicamente duas grandes características. Quais são elas? A experimentação empírica, ou seja, a ciência moderna parte do pressuposto de que o conhecimento da realidade, ou muito do conhecimento da realidade, não o conhecimento. Isso é quem diz que o conhecimento como um todo é o conhecimento científico, não é mais cientista, é cientificista, ok? Então, o que a ciência moderna diz é que muito conhecimento pode ser extraído da realidade criada, principalmente do universo natural, através da experiência que nós estabelecemos com esse universo, com esta realidade. Então, um procedimento comum na ciência moderna é experimentar empiricamente as coisas. E uma outra característica da ciência moderna é a formulação matemática, ou é a expressão das conclusões por meio de arrazoados lógico-matemáticos. Vocês que já estudaram aí física na escola, certamente todos se lembram da quantidade de fórmulas, né, que a física, por exemplo, nos apresenta. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Acerca do que estamos discutindo? Nós estamos discutindo a respeito da relação entre a fé cristã, a doutrina cristã, e esse modo particular de conhecer a realidade
que surgiu há cerca de 400 ou 500 anos atrás, que tem como pilares fundamentais essas duas coisas: a experimentação empírica e a formulação matemática. É muito importante isso, irmãos. Nancy Pearce, naquele seu livro A Alma da Ciência, diz uma coisa que eu acho que a gente às vezes perde de vistas no contexto deste debate. A verdade de que a ciência é uma instituição inventada. A ciência moderna não é alguma coisa que sempre existiu, é claro. Formas de conhecimento da realidade sempre existiram, e nesse sentido a ciência sempre existiu. Mas se você estuda a aproximação científica de um filósofo como Aristóteles, vivendo há 300, 400 anos antes de Cristo, e aquilo que a gente tem na modernidade, você vai perceber que, embora as duas coisas sejam chamadas de ciência, elas têm uma distância muito radical entre uma coisa e outra. Então, a ciência moderna é uma instituição inventada. E como tal, essa é uma outra questão importante, ela é o resultado de um contexto, de uma cultura e de uma mentalidade específicas. Então, ela nasceu ali no século XV, XVI para XVII, 15, 16, 17, né? Depende da maneira como você... do marco que você estabelece aí para falar do surgimento da ciência moderna, e ela é o resultado de uma cultura específica, de uma mentalidade particular. O que nós recebemos muitas vezes na nossa educação básica é que esse contexto que dá origem à ciência moderna é um contexto de ruptura com o pensamento religioso, principalmente de ruptura com o pensamento cristão. Mas a defesa que eu quero fazer com vocês aqui nessa palestra é a de que isto não é verdade. Absolutamente, isto não é verdade. Isso é uma grande mentira. O cristianismo, atenção nisso que eu vou dizer agora, ele não apenas não é necessariamente contrário ao conhecimento científico, a esse modelo de conhecimento que se estabelece ali, mas foi ele próprio, o cristianismo, o pano de fundo cultural, o pano de fundo contextual do surgimento da ciência moderna. Então, para ser assim bem simples naquilo que eu estou querendo comunicar, pode ser que você tenha aprendido que a ciência moderna nasceu a partir do momento em que os homens deixaram de ser religiosos e passaram a ver o mundo sem nenhum pressuposto religioso. O que eu estou dizendo a você é que mentiram para você na escola se foi isso que ensinaram para você. Na verdade, a ciência moderna nasceu num contexto absolutamente religioso, influenciada de maneira significativa pela tradição e pelo pensamento cristão. Veja, por exemplo, o que diz o antropólogo norte-americano Loren Eiseley. Ele diz o seguinte: numa dessas estranhas permutações, das quais a história oferece raros exemplos ocasionais, atenção, foi o mundo cristão que, por fim, deu à luz de maneira clara e sistematizada ao método experimental da ciência propriamente dita. Entendeu o que o Eiseley está dizendo aqui? Ele está dizendo que a ciência moderna é, na verdade, uma filha do pensamento cristão. O modo de pensar, ou de fazer, ou de elaborar conhecimento, ou de extrair conhecimento da realidade da ciência moderna é um resultado do pensamento cristão. A questão, a partir de agora, com a qual eu quero lidar com vocês é como é que a fé cristã
cria esse contexto necessário para o surgimento da ciência moderna. Por que esses estudiosos dizem que este modo de se aproximar da realidade para buscar nela conhecimento tem como pano de fundo a tradição cristã? E eu quero, então, mostrar a vocês aqui como a fé cristã, ela constitui o contexto que dá origem à ciência moderna. Inicialmente, é importante dizer que o surgimento da ciência moderna não se deu exclusivamente por causa da fé cristã. Ou seja, a fé cristã não foi a única coisa que contribuiu para que a ciência moderna surgisse. Na verdade, o surgimento dela foi o resultado da confluência de uma série de fatores. Por exemplo, o crescimento das profissões liberais e do comércio, avanços tecnológicos que possibilitaram o surgimento de instrumentos de observação da realidade, criação de microscópio, coisas assim, a fundação de muitas instituições científicas financiadas economicamente, o crescente número de periódicos para publicação de artigos. Todas essas coisas são aí fatores econômicos, fatores políticos, fatores educacionais que contribuíram para que a ciência moderna surgisse. Mas, dentre esses fatores, um fundamental para o surgimento da ciência moderna foi a fé cristã. E como a fé cristã fez isso? Atenção, ela fez isso fornecendo os pressupostos que permitiram o seu nascimento e forneceram à ciência moderna a sanção moral para que ela fosse efetivada tal como ela se propôs. Então, os pressupostos dos quais a ciência moderna brota, eles são oriundos da fé cristã. E eles estão relacionados basicamente a duas coisas, esses pressupostos que fornecem esse contexto. A primeira dessas coisas é a visão cristã a respeito do mundo natural. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que guardar em mente é que o nosso posicionamento ou o nosso comportamento em relação ao mundo é sempre o resultado das nossas concepções em relação a ele. Nós costumamos agir dependendo da maneira que nós concebemos as coisas de maneira majoritária. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Se você encontra um buraco no chão, não é? Você enfia a mão para ver o que tem dentro? Depende do que você imagina que pode ter lá, da sua concepção sobre buracos, ok? Se você achar, por exemplo, que todo buraco tem uma força gravitacional que vai te puxar para dentro dele, provavelmente você não vai enfiar a mão para ver o que tem lá dentro. Ou se você achar que todo buraco tem uma cobra pronta para picar você não vai enfiar a mão para ver o que tem lá dentro. Você vai encontrar um outro mecanismo, uma outra maneira para fazer aquela investigação. Se você entende que nenhum buraco é ofensivo, todo buraco é inofensivo, então você vai lá, bota a mão e vê o que tem dentro dele. A maneira como você concebe a realidade, ela determina a maneira de investigação. A maneira como você entende o mundo diz muito a respeito da maneira, ou determina muito da maneira como você vai se aproximar dessa realidade a fim de buscar conhecer. E a minha tese aqui, que não é minha, é na verdade baseada em vários historiadores da ciência, é a de que a visão a respeito do mundo natural, que dá origem à ciência moderna, ela une vários fatores que só são encontrados em conjunto na tradição cristã ou na fé cristã. Então, deixa eu apontar aqui 5 diferentes fatores em relação ao mundo natural que só são encontrados conjuntamente na tradição cristã e que serviram de base para esse modo de investigação da realidade
que é próprio da ciência moderna. A primeira delas, ou o primeiro desses fatores, é a crença na existência real do mundo natural. Talvez você esteja pensando assim, ô pastor, isso aí não é óbvio? Essa não é uma crença autoevidente? Tem alguém que duvida que as coisas concretas de fato existam? Gente, apesar do alto nível de autoevidência dessa afirmação, existem sim posturas filosóficas e posturas religiosas que negam a existência real, a existência das coisas concretas. É o caso, por exemplo, de alguns ramos do hinduísmo, que entendem que determinadas divergências ou a variedade do mundo cósmico não é real. Ou é o caso de determinadas posturas filosóficas solipsistas. São aquelas posturas que dizem que você é tudo que existe e, na verdade, ou o sujeito é tudo que existe e toda a percepção que o sujeito tem da realidade não passa de uma formulação da sua própria mente. Quem assistiu Matrix, né? Quem gosta da trilogia de Matrix, sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Meu ponto é, qualquer visão de mundo, qualquer sistema de pensamento que rejeitasse a existência das coisas concretas, não poderia dar origem a um tipo de conhecimento da realidade que é característico disso que nós chamamos a ciência moderna. Ou seja, ela nunca nasceria em um solo hinduísta, por exemplo, que pressupõe ou que nega a existência das coisas concretas. Ou ela nunca seria elaborada a partir de uma perspectiva filosófica solipsista. Para que a ciência moderna nascesse, era necessário que a existência das coisas concretas fosse afirmada. Mas, além disso, não basta afirmar a existência da realidade. É necessário afirmar o valor da realidade. Sustentar que o mundo natural existe não é suficiente para promover algo semelhante à ciência moderna. Para que ela existisse, além da afirmação da existência, era necessária a afirmação do seu valor. É por isso que a ciência grega é muito diferente da ciência moderna. Lembra do platonismo, por exemplo? O platonismo afirmava a existência do mundo concreto, das coisas concretas, mas ele negava o valor das coisas concretas. Para os filósofos platônicos, que influenciaram muito o mundo antigo, as coisas reais, verdadeiras, eram as coisas do pensamento e não as coisas concretas. Atenção! Ao contrário da mentalidade platônica, a mentalidade cristã, ela afirma o valor do universo natural em virtude da doutrina bíblica da criação. O universo foi criado por Deus. Por isso ele é algo que tem valor. Vale a pena se dedicar ao estudo das coisas concretas, porque as coisas concretas foram trazidas à existência por Deus como um meio através do qual ele se revela. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lembra de Romanos, capítulo 1? Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a divindade de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, outro aspecto afirmado pela tradição cristã e que é essencial para que esse modo de conhecimento que a gente chama de ciência moderna venha à existência é a crença no valor da realidade. Gente, aqui nós nos deparamos com alguma coisa que deveria ser muito óbvia para nós,
mas que por causa da educação ideológica que nós recebemos, frequentemente nos passa despercebidos. Que coisa é essa? Em geral, atenção, todos os primeiros cientistas modernos eram cristãos, impulsionados em sua investigação científica pelo desejo de conhecer as obras das mãos de Deus. Por exemplo, dê uma olhada nessa citação, que é uma anotação de um dos cadernos do Kepler. Olha o que Kepler diz aí, eu imagino depois de fazer algum tipo de pesquisa. Ele diz: graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria em tua criação, e me alegro nas obras de tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Nele usei todos os talentos que tu concedeste ao meu espírito. Gente, que citação fabulosa! Que citação fabulosa! Tem um monte de coisa aqui, a gente poderia pegar essa citação para dissecar aqui a compreensão de que Deus é criador, a compreensão de que o trabalho científico é uma vocação, é um trabalho para o qual ele foi chamado por Deus, a compreensão de que esse trabalho exige, envolve dons e talentos que Deus mesmo concede às pessoas. Então, aqui nós temos uma anotação belíssima de um dos cadernos, né, um dos diários do Kepler, que mostra o quanto a visão de mundo cristã estava influenciando as primeiras pesquisas dos primeiros cientistas do mundo moderno. Então, primeira característica, a existência do mundo natural. Segunda característica, o valor do mundo natural. Agora, a terceira característica, a criaturidade do mundo natural. Acho que eu acabei de criar um neologismo, não é? Acabei de criar uma palavra aí, não sei se ela existe, por isso ela está aí entre aspas, mas o meu ponto aqui é apontar para a natureza criada do mundo. Por quê? Porque embora o valor da realidade possa ou seja um elemento fundamental para que nós nos importemos com ela, é preciso, para que haja o tipo de conhecimento característico da ciência moderna, uma compreensão de que este valor é relativo e não um valor absoluto. Há várias religiões que atribuem divindade ou que divinizam a criação, que divinizam a natureza. Por exemplo, religiões animistas ou religiões panteístas, por exemplo, elas nunca dariam origem a algo semelhante à ciência moderna. Por quê? Porque nessas mentalidades, a interferência do homem sobre a realidade não seria possível, a intervenção do homem sobre a realidade, porque significaria mexer com Deus. Imagine, por exemplo, como uma autópsia ou uma pesquisa com animais seria possível em uma mentalidade animista ou uma mentalidade panteísta. Ela jamais seria possível. A Nancy Pearce, lá no livro que eu mencionei, A Alma da Ciência, faz uma afirmação que eu acho fabulosa. Ela diz: enquanto a natureza é objeto de adoração religiosa, a sua análise é considerada uma heresia. Ou seja, se eu olho para a natureza e ela é divina para mim, então eu jamais conseguirei atuar sobre ela, exercendo poder, domínio sobre ela, a fim de fazer ciência tal como nós passamos a fazer a partir do mundo moderno. É por isso que o estudioso da ciência, Roikas, vai dizer que uma das contribuições do cristianismo para o surgimento da ciência moderna foi a desdeificação da natureza. E ele faz uma afirmação interessante, curiosa. Ele diz assim:
depois que a natureza deixou de ser objeto de adoração, ela então pôde se tornar objeto de estudos. Ou seja, ela não pode se tornar objeto de estudos enquanto ela é objeto de adoração. Pelo menos, não do tipo de estudo com o qual nós estamos acostumados na nossa maneira de fazer ciência. Então, era muito importante para que a ciência moderna nascesse uma mentalidade que afirmasse a existência das coisas concretas, o valor das coisas concretas, mas um valor relativo e não absoluto. Portanto, é a noção bíblica de criação que vai encapsular todos esses aspectos ou todos esses conceitos. Esses três elementos que eu mencionei aqui, a respeito da visão cristã a respeito do mundo natural, eles foram responsáveis por aquilo que a gente poderia chamar aqui de atitude científica típica da ciência ou do mundo moderno. Mas eu quero mencionar dois outros aspectos. Eu disse que mencionaria 5 aspectos sobre a visão cristã a respeito do mundo natural. E esses outros 2, eles têm a ver mais diretamente ao método usado pela ciência moderna. E quando eu uso método aqui, eu estou me referindo de maneira geral, a grosso modo, àqueles 2 pilares, a observação empírica e a formulação matemática. Quais seriam esses 2 aspectos da visão cristã também importantes? O primeiro é a regularidade do mundo natural. Uma pergunta: qual é o objetivo do conhecimento científico, tal qual nós conhecemos hoje? Sim, é possível apontar aqui vários objetivos a posteriori, mas eu estou pensando no objetivo a priori. Eu diria que o objetivo a priori mais imediato é identificar aquilo que se convencionou chamar de leis científicas. E o que são leis científicas? Basicamente, as leis são generalizações baseadas em observações. Então, a gente observa a realidade, percebe que determinadas coisas se repetem em condições semelhantes, e aí, então, a gente elabora aquilo que a gente chama de uma lei científica. Então, a gente ferve a água várias vezes e descobre que ela ferve a 100 graus Celsius. E aí a gente estabelece a lei de que a água ferve a 100 graus Celsius. Pergunta: qual é o pressuposto básico deste objetivo imediato da ciência? É a crença de que o mundo natural é um lugar onde os acontecimentos ocorrem de modo confiável e regular. Eu só posso falar em leis científicas se eu acreditar em um universo onde as coisas acontecem regularmente de modo confiável. E a pergunta é: quem foi que legou esse pressuposto a este modo de conhecimento? Vários estudiosos dizem que foi a tradição judaico-cristã, mais especificamente aquilo que eles chamam de o monoteísmo criacional, que ofereceu à ciência a noção de que o universo é um universo regular, a tal ponto de você poder prever algumas coisas que vão acontecer e estabelecer algumas leis regulares na realidade. Veja, por exemplo, as palavras do bioquímico e prêmio Nobel Melvin Kelvin. Ele diz o seguinte: ao procurar discernir a origem dessa convicção, eu tenho a impressão de encontrá-la. Que convicção? A da regularidade, ok? Eu tenho a impressão de encontrá-la no conceito básico descoberto 2 ou 3 mil anos atrás e enunciado inicialmente no mundo ocidental pelos hebreus da antiguidade. Ou seja, que o universo é governado por um único Deus e não é o produto dos caprichos de vários deuses, cada um governando sua própria província de acordo com as suas próprias leis.
tudo indica que essa visão monoteísta é o fundamento histórico da ciência moderna. Então, muito interessante aqui a citação do Kelvin, mostrando que essa noção de regularidade, ela não caberia numa compreensão politeísta em que diferentes deuses tomariam conta de diversas províncias do mundo, mas ela depende da crença monoteísta de que há um Deus que regula o funcionamento do universo. Mas há uma quinta e última realidade a respeito do mundo natural, que é essencial, principalmente para a elaboração matemática ou a apresentação lógico-matemática das conclusões, que é a questão da precisão do funcionamento do universo natural. Gente, qual é o pressuposto que está em jogo aqui? É o pressuposto de que o arranjo regular que o mundo possui é preciso. E a minha pergunta veja, é tão preciso que a gente pode expressar matematicamente. Qual é a origem desse pressuposto? Não é apenas a noção de criação. Porque, veja, o cristianismo não é a única religião, não é o único pensamento criacionista que existe. Existem várias outras tradições que são criacionistas, inclusive a tradição grega. Se você olha para Platão, por exemplo, você percebe que a gente tem uma ideia de criação muito presente no pensamento platônico. Mas há uma distinção, há um aspecto específico na tradição cristã que não é encontrado em nenhuma outra tradição e que tem a ver com essa questão de precisão. Qual é? É a questão da creatio ex nihilo, ou a ideia da criação a partir do nada. Outras religiões, elas têm uma noção de criação, mas é uma criação a partir de algo, a partir de alguma coisa. No caso do platonismo, o que você tem são as formas perfeitas, e aí você tem o demiurgo, elas são pré-existentes, e aí você tem um Deus, que é o demiurgo, que cria as coisas seguindo os modelos prévios dessas formas pré-existentes. Por que que isso jamais daria a ideia de precisão? Porque, isso tem que ficar muito claro, porque um Deus que cria a partir de algo está sujeito às determinações daquele algo na sua organização e não é capaz de garantir que tudo vai funcionar de acordo com o que ele deseja. Somente um Deus que crie a partir do nada, sem sujeição nenhuma, nenhum tipo de determinação externa, pode garantir o funcionamento preciso do universo, do cosmos, como ele deseja que esse cosmos funcione. Como afirma aqui o Colin Wood, filósofo conhecido, a possibilidade de uma matemática aplicada é uma expressão da convicção cristã, segundo a qual a natureza é a criação de um Deus onipotente. Já parou para pensar nisso? A possibilidade de uma matemática aplicada é uma expressão da convicção cristã, segundo a qual a natureza é a criação de um Deus onipotente. Então vejam bem, irmãos, qual é o ponto que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Não existe uma contradição necessária entre fé cristã e ciência moderna. Na verdade, o modo de conhecimento típico da ciência moderna, baseado em experimentação empírica e formulação matemática, nasce como um resultado, dentre outras coisas, da participação cultural da tradição cristã, que lega a esse modo de conhecimento basicamente 5 compreensões unidas em um único discurso. A noção da existência das coisas concretas, do seu valor, da sua criaturidade, da sua regularidade e da sua precisão. Mas eu disse que a tradição cristã
tem ou contribui com o surgimento da ciência moderna através da visão, da sua visão a respeito de duas coisas diferentes. A primeira foi o universo natural, o mundo natural. Qual é a segunda coisa? E essa é mais rápida aqui na nossa tratativa. É a visão que a fé cristã ou que a tradição cristã tem a respeito do ser humano, do homem, não é? Então, a ciência moderna é um tipo de defesa, ou a defesa de um determinado tipo de relação entre o homem e o universo natural. Por isso, além de pressupor uma visão sobre o mundo, ela pressupõe também uma visão a respeito do homem. E nesse particular, eu diria, existem duas questões fundamentais a respeito do homem que encontram paralelo, que estão presentes na ciência moderna e encontram paralelo na tradição cristã. Quais são essas? Primeiro, é a possibilidade de o homem conhecer a realidade. Então, nós temos um mundo regular, ou vivemos em um universo que é regular e preciso. Esse é o pressuposto da ciência moderna. Lembra, a gente está falando da ciência moderna, a gente tem depois, no desenvolvimento científico, determinados questionamentos dessa regularidade e precisão. Mas isso não é assunto para nós hoje, ok? O ponto é, o homem pode conhecer esta regularidade? Ele tem condições de compreender essa regularidade? Como é possível garantir a similaridade entre a estrutura cognitiva do homem e a harmonia do cosmos? É aí que entra a doutrina da Imago Dei, a doutrina da imagem de Deus, e a ideia de que o homem é um ser criado de maneira análoga a Deus para revelar algumas potencialidades que foram comunicadas por Deus ao homem. Então, o homem pode pensar como Deus na condição de criatura, porque ele é imagem e semelhança de Deus. E aquele que criou o homem e aquele que criou o mundo são a mesma pessoa ou o mesmo Deus. Portanto, o homem teria condições de conhecer o cosmos por causa daquilo que ele é. Imago Dei, imagem de Deus, um ser criado à sua imagem e semelhança. Mas possibilidade não é tudo. É preciso também pensar no direito. Teria o homem direito para intervir na natureza? Para realizar, por exemplo, aquilo que eu mencionei anteriormente, autópsias, pesquisas com determinados animais. E aí vem a noção cristã do mandato cultural, ou a doutrina cristã do mandato cultural, que está expressa lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 28, quando depois de ter criado as coisas e criado o homem, Deus então estabelece o homem como vice-gerente sobre a realidade criada e diz: tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais terrestres os animais que rastejam pela terra e sobre todo o restante da realidade criada. Então, a doutrina do mandato cultural é o que dá, de certa forma, a sanção moral para que o homem possa fazer ciência, levando em conta as necessidades do modelo moderno de intervenção na realidade. É importante esclarecer, sempre bom, que isso não dá ao homem direito de fazer tudo do jeito como ele quiser, ok? Ele é o representante de Deus sobre a realidade, portanto, ele tem o direito de usufruir dessa realidade, o direito de intervir nela, mas ele deve fazer isso como Deus faz,
visando o bem de todos aqueles a quem Deus governa. Então, esse direito não é um direito autônomo, ele não é um direito absoluto. O homem deve se valer da realidade criada, levando em conta o bem desta própria realidade na qual ele interfere. De modo que os primeiros cientistas tinham todos essa consciência de que, ao elaborar esse modelo de conhecimento que a gente chama hoje de ciência moderna, eles estavam fincados numa mentalidade cristã, dependentes de uma mentalidade cristã, e estavam contribuindo para cumprir a vocação que Deus havia dado ao homem por ocasião da criação da realidade. Um exemplo disso é aqui esse famoso dito do Francis Bacon, está citado lá na Alma da Ciência da Nancy Pearcey, no qual ele diz: o homem caiu ao mesmo tempo de seu estado de inocência e de seu domínio sobre a criação. Essas duas perdas podem, ainda nesta vida, ser parcialmente reparadas. A primeira, pela religião e a fé, e a segunda, pelas artes e ciências. Interessante isso aqui, né? Como isso destoa da narrativa comum que a gente recebe na nossa educação básica, mais comumente, de que haveria uma contradição, um conflito necessário entre fé e ciência. O Bacon diz que essas duas coisas, elas podem ter uma relação de colaboração, uma relação de contribuição, a religião e a fé lidando aqui com a reparação de um aspecto, né? E a ciência e as artes lidando com a reparação de um outro aspecto diferente. Bem, eu não sei se eu concordo com o Bacon com a distinção que ele estabelece tão radical. Eu acho que essa distinção está equivocada. Acho que a relação existe, mas é um pouquinho diferente. Mas não temos tempo de tratar acerca dessa questão. A citação é importante no sentido de mostrar que os primeiros cientistas, eles tinham clareza de que eles estavam trabalhando sob pressupostos cristãos no exercício da vocação que Deus oferece. Então, o ponto aqui para concluir a nossa reflexão, depois eu quero apenas fazer algumas rápidas aplicações, é mostrar que, embora a ideia mais comum sobre a relação entre fé cristã e a ciência moderna seja a de que há um conflito necessário entre ambas, a história revela que esse conflito absolutamente não é necessário. Ao contrário do que nos ensinam os livros didáticos frequentemente, foi a fé cristã que pavimentou o caminho para o surgimento e o desenvolvimento da ciência moderna. Ela fez isso, a fé cristã, através da sua visão a respeito do mundo natural e a visão a respeito do homem, fornecendo aí os pressupostos que fundamentam a atitude e a metodologia científica e também a sanção moral para esse empreendimento científico. Bem, a pergunta é: o que nós devemos fazer, então, diante dessa reflexão que nós acabamos de fazer, ou dessa informação? Toda a nossa palestra aqui é apenas uma informação. O que nós devemos fazer diante dessa informação que nós acabamos de receber? Eu quero terminar aqui meu tempo de reflexão com vocês com 3 rápidas aplicações que a gente vê a partir disso, tá bom? A primeira delas é a de que nós devemos reconhecer a ciência como uma esfera legítima de serviço a Deus. Ou seja, você que se sente vocacionado para a esfera científica, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser um professor universitário, aí a gente já tem, obviamente, uma relação entre ciência e educação, né? Veja bem, você não precisa de nenhuma desculpa para olhar para esse campo como um campo legítimo de atuação. Deus é o criador da realidade,
O objetivo último da ciência é conhecer esta realidade que Deus criou, que Deus trouxe à existência, e nós, enquanto filhos de Deus, que conhecemos ao Senhor, nós devemos participar desse projeto de conhecer a realidade a partir deste modo ou desse modelo. Aliás, o que eu diria é que quando cristãos abandonam determinadas esferas da cultura, como fazem, às vezes, com a ciência, com a arte e outras esferas, outros tomam conta e aí a gente tem problemas depois para lidar com o conhecimento da verdade, porque nós abrimos mão de encarar determinadas esferas culturais como uma esfera legítima de atuação. E eu diria que, de modo geral, a nossa postura primeira em relação à ciência deve ser uma postura de colaboração. Então, os cristãos devem se envolver com iniciativas que visam encontrar a cura de enfermidades, devem se envolver com iniciativas que visam encontrar aí vacinas para nos livrar do coronavírus, devem se envolver com iniciativas mais práticas que têm a ver com o avanço da tecnologia e possibilite a comunicação a longa distância, iniciativas que possam ajudar pessoas que tenham problemas com membros do corpo perdidos a ter próteses, quantas áreas de atuação, não é? Criação de estradas, aviões, ou seja, quanta coisa pode ser feita para benefício da humanidade a partir do conhecimento científico e técnico-científico, incluindo já essas áreas mais práticas, pragmáticas aqui da tecnologia junto da ciência, né? Então, essa é a primeira coisa, irmãos. Reconheçamos a ciência como uma esfera legítima de atuação. Se você está me ouvindo e você tem desejo de se tornar um cientista, Deus abençoe você no seu trabalho. Essa esfera é uma esfera legítima de atuação para você. A segunda coisa é que nós devemos identificar o problema real. Dizer que a ciência moderna surgiu em berço cristão é diferente de dizer que todo o desenvolvimento científico posterior e a ciência contemporânea seja majoritariamente cristã. Alguma coisa aconteceu aí no caminho, e eu creio que majoritariamente, embora o número de cristãos envolvidos na ciência seja maior do que nós costumamos imaginar, eu creio que majoritariamente a ciência nos últimos anos ela tem se desenvolvido sob pressupostos que nem sempre, ou na maioria das vezes, contrariam a fé cristã. Ou seja, à medida que a ciência moderna se desenvolveu, ela cedeu ao materialismo, que é uma visão de mundo que ignora a dimensão transcendente, que ignora Deus, e que visa, então, explicar a realidade a partir meramente das coisas criadas. Ou seja, ela ignora que a realidade é revelação de Deus e tem a tendência de ver esta realidade como fim em si mesmo. Agora, preste atenção. O problema aqui não é em si mesmo a ciência, embora descobertas científicas ficarão prejudicadas por causa disso. Mas o problema aqui é fundamentalmente um problema de cosmovisão. Por que que frequentemente nós temos choque entre descobertas científicas ou propostas científicas, teorias científicas e algumas visões cristãs ou a fé cristã? Eu estou pressupondo aqui que a fé cristã está corretamente entendida. Porque há um problema de cosmovisão. Porque a ciência moderna, embora tenha nascido em berço cristão, ela cedeu a uma mentalidade materialista à medida que
que as coisas, que o tempo passou e o tempo desenvolveu. E eu creio que há um texto bíblico que mostra para a gente que, de fato, o funcionamento das coisas segue essa ordem. Segue essa ordem. Então, dê uma olhada em Romanos, capítulo 1. Que ordem? Estou dizendo, não é a ordem da degeneração apenas. É a ordem das pressuposições de cosmovisão, principalmente da visão religiosa, para as teorias ou para as ideias. Dê uma olhada em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Atenção nessa expressão. Que detém a verdade pela injustiça. Olha que coisa interessante. Paulo diz, Deus está irado contra os homens, está manifestando a ira dele contra os homens. Por quê? Porque os homens se tornaram ímpios e perversos. E eles detêm, esse verbo é um verbo importante, porque ele significa suprimir, e suprimir significa que alguma coisa está lá. Então, deter a verdade, suprimir a verdade está lá, mas os homens suprimem essa verdade. E eles fazem isso pelo quê? Preste atenção. Eles suprimem a verdade pela injustiça. Ora bolas, mas o contrário de verdade não é mentira? Por que Paulo está dizendo aqui que há uma tendência no mundo de suprimir a verdade de Deus pela injustiça? Paulo relaciona aqui a dimensão epistemológica, ou a dimensão do conhecimento, com a dimensão moral. E ele diz que a causa da dimensão epistemológica, do conhecimento, é a moral. E aí ele vai explicar isso depois. Ele vai dizer, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Está claro na criação que Deus existe. Os atributos invisíveis de Deus, diz Paulo, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Claramente, diz Paulo, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas, de modo que tais homens são indesculpáveis. E agora preste atenção, no verso 21, ele é chave de novo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não é só tendo a possibilidade de conhecer a Deus, é tendo conhecimento de Deus, porque Deus dá testemunho de si, tanto na realidade criada, quanto na subjetividade de todo ser humano. A Bíblia diz que Deus plantou a lei dele dentro do coração do ser humano. Tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Qual é o problema? O problema é fundamentalmente um problema de religião. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Por que o materialismo se estabeleceu como a visão científica majoritária? A ideia de que não existe nenhum Deus, de que não existe nenhum Criador e de que toda a realidade é fruto do acaso. Por que esta mentalidade se estabeleceu? É porque ela é lógica. Me desculpem, irmãos, mas não há absolutamente nada de lógica numa visão materialista. E sabe qual é a prova disso? A prova disso é que se você sair da sua casa, deixar o quarto desarrumado e voltar lá e o quarto estiver arrumado, você não vai elaborar uma explicação de arrumação casual. Você vai imediatamente dizer: alguém esteve aqui e arrumou. Por quê? Porque todos nós trabalhamos com o pressuposto de que ordem pressupõe pessoalidade.
Se existe ordem, então existe uma pessoa, porque ordem pressupõe inteligência. Por que é que os homens, então, preferem construir um edifício teórico-científico sobre bases materialistas, frequentemente? É porque essa é a única maneira de construir? Não! Na verdade, a melhor maneira de construir é levando Deus em conta. Foi para isso que Deus nos criou, e isso é absolutamente possível. Por que as pessoas estabelecem conhecimento a partir de pressupostos materialistas? Porque, segundo o apóstolo Paulo, elas estão suprimindo a verdade por causa da injustiça. Porque elas querem viver do jeito que elas querem viver. E elas querem ser donas do seu próprio nariz. E se eu disser que tudo é obra do acaso, então isso faz todo sentido para mim. Mas se eu disser que existe um Deus que criou todas as coisas, então eu tenho que dobrar o joelho e adorar. Ou seja, o problema maior do homem e da ciência contemporânea, majoritariamente de matriz materialista, não é um problema intelectual. É fundamentalmente um problema ortopédico, é joelho duro. Esse é o grande problema. É que se Deus for reconhecido, então algo tem que mudar na vida das pessoas. E a semente do pecado é o desejo por autonomia, que nós queremos tanto garantir, até construindo uma explicação tola e tentando, de alguma forma, estabelecer com ares de explicação lógica, ideias tolas que dizem que ordem pode surgir de impessoalidade ou do acaso. Inculcando-se por sábios, diz o apóstolo Paulo, tornaram-se loucos. Então, o problema não é a ciência estruturalmente falando. O problema é que a ciência, majoritariamente em nossos dias, como outras áreas e formas de conhecimento, está submetida majoritariamente a uma visão de mundo materialista. E com isso tem a ver, então, o nosso último item. Para o que Deus nos chamou? Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para que, conhecendo a Ele e conhecendo a realidade, a interpretação da realidade que Ele nos deu em Sua palavra, nos engajarmos com essas áreas diferentes da realidade, a fim de trabalhar pela reforma de cada uma delas. Reparem, eu estou usando a palavra reforma aqui, não no sentido de torná-la reformada no sentido teológico, ok? Estou usando reforma aqui no sentido de corrigir a direção, trazê-la de volta para o projeto original, que é comunicar um conhecimento que glorifica a Deus. E eu não estou usando a palavra mais comum, que é a palavra redenção, né? Geralmente as pessoas falam de trabalhar pela redenção da ciência, exatamente para não cair em um outro equívoco que eu acho comum, que é assumir para nós algo que apenas Deus vai fazer através de Jesus Cristo, que é a redenção. Reforma é uma palavra que eu acho que é melhor, porque aquilo que é reforma pode estragar de novo. E toda a nossa interferência cultural, ela é temporária e ela está sujeita a deformidades. Então, aqui estão as 3 coisas que eu creio, como cristãos, nós precisamos fazer. Reconhecer a ciência como uma esfera legítima de serviço a Deus, identificar o problema real, há um problema de cosmovisão que tem como base a dimensão religiosa, porque toda cosmovisão é religiosa, e então trabalhar de maneira preparada pela reforma desta área do conhecimento. Minha oração é que Deus nos abençoe e levante entre nós cada vez mais pessoas para exercer essa função de reformadores da ciência, não apenas de maneira popular, não é? Mas através do seu trabalho nos laboratórios, nas salas de aula, escrevendo os livros, gente verdadeiramente comprometida com Deus,
regenerada pelo Espírito Santo, amiga de Jesus Cristo, que tenha uma visão de mundo verdadeiramente cristã e que esteja disposta a redefinir categorias, teses, à luz de um compromisso verdadeiro com o Senhor. É isso, Wallace, o que eu tinha preparado para hoje.